evidentemente com o bônus, né, loco regional, e essa banca, ela para mim é bastante importante, por isso que eu vim. Quero agradecer a Estadual de Maringá, que me recebeu aqui, não é a minha casa, estou aqui de passagem, bastante bem recebido pelo pessoal daqui, e foi muito bom estar aqui, conhecer a infraestrutura e participar com vocês. Eu achei muito interessante também a forma de apresentação da dissertação, na forma misturada de artigo e de dissertação. Lá na FAMEMA nós estamos tentando fazer alguma coisa parecida e houve muita discussão em relação a isso, da validade, algumas questões que a própria Marta coloca, que aliás é um prazer fazer uma banca com a Dudeco, a Marta, a Rosiane, Diniz, a Ieda que está aí no fundo, os outros professores eu acho que eu não conheço, né? Eu gostei do artigo, dos dois artigos, achei os dois artigos interessantes, acho que precisamos de mais visões como essa, da efetividade do ensino, né? Precisamos avançar na visualização que nós temos e na efetividade das ferramentas de aprendizagem significativa e de aprendizagem ativa, né? Fiquei só pensando, eu sei que não era motivo da tese, mas me chamou um pouco a atenção a questão do papel docente nesse processo. Como é que foi para o docente, como é que foi para o grupo de docentes? Eu acho que talvez esse possa ser uma outra análise, um outro processo. Quando eu faço trabalhos nesse sentido, eu oriento, eu peço para as pessoas fazerem como um diário de bordo, um diário de campo. E os professores vão preencher esse diário e depois nós podemos analisar qualitativamente esse diário. Imagino que talvez isso não tenha sido feito, mas senti falta aí de entender um pouco mais o papel docente no processo como um todo. Na linha de uma das coisas que a Marta sugeriu, eu gostaria de ter visto um pouco os questionários como anexo. Ele não faz parte do artigo, mas ele, para a dissertação, nós poderíamos ter algumas coisas que foram feitas como anexo. Alguns, inclusive, dos slides que foram mostrados, né, com a cara do Google Docs, etc. Uma outra questão que pode ser incluída, já que vocês ainda têm os estudantes aí na universidade, seria o tipo de personalidade. Qual é o MBTI deles? O MBTI deles teve alguma influência em relação ao que eles acharam, a como eles se portaram? Quer dizer, aquele grupo A que respondeu muitos testes, ele tem algum tipo de personalidade específica, diferente do grupo B? Fiquei aqui pensando e gostaria até de propor ajudar a pensar nisso. E a questão do feedback específico, se o Google Docs, vocês conseguiram fazer com que ele desse um feedback específico por questão, ou ele dava só um feedback geral no fim da página? Que talvez essa fosse uma funcionalidade interessante. O Google Docs, né, agora chamado Google Drive, que aliás ele até mudou de nome, ele permite a criação de aplicativos. Talvez a Federal do Rio Grande do Norte pudesse fazer um aplicativo de feedback específico para as questões do formulário do Google Drive, né? Isso aí, vocês têm também uma área de tecnologia, nos ajudem a inovar mais ainda. Eu achei que pode ser uma coisa interessante. E dar os parabéns. Mais sugestões de melhoria do que a Marta já foi exaustivamente e certeira nos comentários dela. Como sempre. Uma qualidade que eu não tenho. Obrigada, professor Paulo. Vou passar para o Ricardo explicar um pouquinho. Boa tarde, professor. Bom, isso é interessante, esta sugestão de a gente colocar os questionários como anexo, né, e também a cara do Google Docs. Especificamente, eu não sei se há como dar um feedback específico para cada resposta. Nós fizemos o mesmo feedback, independente se o aluno respondesse de maneira correta ou de maneira errada.
Isso é um diferencial do nosso estudo, né? Porque, independente se ele respondesse correto ou errado, ele recebia o mesmo feedback, então a oportunidade de aprendizado era a mesma, independente. E o que era diferente, por exemplo, lá no estudo do Keffer, que eles só aceitavam se você respondesse correto. Você tinha que responder correto pelo menos 2 vezes. Isso também foi um diferencial nosso, porque quando eles exigiam essa resposta correta pelo menos 2 vezes de cada questionário, isso levava muitas vezes a gente pensar que havia memorização e não aprendizado. O que nós não fizemos, nós repetimos o tema, por exemplo, repetimos o tema asma, mas não repetimos a questão de asma. Outra coisa também que foi diferencial para a gente foi a questão, talvez eu não tenha explicado isso durante a apresentação, mas as questões do pré e do pós-teste, eles não eram iguais às questões do formulário. Era sobre o mesmo tema, mas não eram iguais. O que também nos diferencia, porque lá fora, no Keffer, ele utilizava as próprias questões do questionário para avaliar o aprendizado dos alunos. O que também para a gente interroga aí um viés assim, de memorização, que o cara está fazendo a mesma questão. Né? Então, em relação ao Google Docs ou Google Drive, eu não sei se tem como a gente colocar um feedback específico para cada resposta, mas no nosso caso a gente achou até mais viável a gente colocar o mesmo feedback, porque a gente dá a mesma oportunidade para o aluno, independente se ele respondeu corretamente ou não aquele tema. Mas o senhor está satisfeito? Alguma coisa, comentário a mais? Sim, o papel docente. O papel docente eu posso falar porque, na realidade, praticamente foi só eu que participo como docente. Nós, assim, aqui temos, às vezes, uma certa dificuldade de auxílio dos colegas e até quando a gente definiu fazer esse trabalho, a professora Rosiane falou, a gente vai precisar de ajuda e tal. Eu disse, não, vamos fazer um projeto, pelo menos no mestrado, em que precise unicamente de um docente. E já para evitar, às vezes, assim, algum problema. Então, foi só eu que fiz, né? O trabalho foi um pouco exaustivo, mas graças a Deus a gente está logrando os êxitos. A gente sentia assim, um pouco de dificuldade por parte dos alunos, no sentido de alguns deles reclamaram a questão dos e-mails, outros reclamavam porque eu ficava só uma semana disponível, não ficava mais tempo disponível, mas isso aí era o desenho do estudo mesmo. Como eu falei, aquela dificuldade que a gente teve muitas vezes no primeiro dia de aula, que a gente fazia o pré-teste dos alunos assim faltarem. Muitas vezes teve uma turma que quase 25% dos alunos faltaram no primeiro dia, então a gente acaba tendo que perder todos esses dados desses alunos. Então, foi um pouco cansativo. Se tivéssemos ajuda, seria melhor, mas, graças a Deus, tudo transcorreu bem ao final. Posso dar uma sugestão? Eu não sei se vai ter tempo depois, mas eu acho que esse tipo de banca para os programas de ensino em saúde, deveria ser mais publicizado para que mais pessoas pudessem aprender com essa tecnologia e colaborar mais. Então, assim, nós poderíamos ter a sua apresentação sendo vista por muito mais núcleos no Brasil. Eu acho isso bastante interessante. Com certeza, nós concordamos aqui também com isso. A professora Maria José está comentando aqui, não contou crédito para o mestrado, então não vem muita gente. Nós convidamos nossos alunos de mestrado e do mestrado profissional em ensino na saúde. Nós começamos, um dos alunos estava presente, mas ele saiu. Mas certamente isso é fundamental, muito importante. A gente vai tentar incentivar, motivar que todos eles participem, né? Voluntariamente ou
na posição de Maria José obrigatoriamente, não sei, das defesas, porque realmente é muito enriquecedor, né? Os outros programas. E para os outros programas também. O Ricardo, por exemplo, ele inclusive é de outro programa que não é de ensino propriamente. Vou falar um pouco depois, mas para mim ele é um orgulho imenso, porque é meu primeiro aluno numa linha de educação médica que a gente defende num programa de ciências da saúde, onde você implementar essa linha de pesquisa já foi assim bastante difícil. Nós conseguimos, porque somos 3 familiares no mesmo programa de pós-graduação, então o Ricardo, ele representa muito, ele é muito caro para nós aqui, pela importância que certamente, né, ele tem nesse desbravamento de caminhos aí. Bom, eu vou passar então a palavra agora para a professora Maria José, para fazer seus comentários, sua arguição, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. Realmente é um prazer, né, estar participando dessa banca, desse trabalho de Ricardo. Eu agradeço já antecipadamente a Rosiane e a Ricardo. Eu tenho, de certa forma, acompanhado um pouco ativa, mas, de qualquer forma, acompanhando o trabalho de Ricardo. Na qualificação, estive presente e, assim, acho que ele, como a Rosiane falou, representa muito para o nosso programa de Ciências da Saúde, por ser um dos, acho que é o terceiro que está defendendo com essa linha de ensino no programa de Ciências da Saúde. Então, inicialmente, eu queria parabenizar Ricardo pelo crescimento dele em relação ao que eu vi na qualificação para o que está agora, e esse é o objetivo, né, de um aluno fazer o mestrado, tanto para a escrita quanto pela apresentação dele, que foi bastante pausada, clara, e, como Marta já falou, esclareceu muito do que poderia ficar para a banca, né, de dúvidas. Inicialmente também, só para colocar para a Marta, que sempre eu gosto de falar isso, quando a gente tem pessoas de fora analisando as dissertações e teses do programa de Ciências da Saúde, é que o nosso formato de entrega da dissertação e da tese, ele se configura diferente, como o Paulo já fez a observação. A gente pega inicialmente o todo e depois vai até o método e depois solta os artigos que foi publicado. E a discussão é de cada artigo. Então, assim, essa introdução que você colocou, não, geralmente são 5 laudas, no nosso programa são 2. São 2. Ele fez realmente como no modelo do programa, né? Porque essa introdução ela vai estar também colocada dentro dos artigos que ele vai separar. Então, esse é um formato bem diferente e que, assim, acho que pode... Eu realmente sou altamente a favor desse formato. Eu acho que ele prioriza o artigo, né? Não que você tem que realmente colocar o todo, mas ele prioriza o artigo. É bem difícil para a pessoa que não pega não é acostumada a entender um pouco isso. Mas, enfim, acho que deu para... Acho que vocês compreenderam mais do que a gente esperava, né? Porque às vezes fica confuso. Mas eu queria falar aqui só um pouquinho, eu acho que tá bem a introdução, eu acho que não tenho grandes considerações a fazer. Em relação aos objetivos, eu acho que na dissertação, e também lá no artigo já está diferente, mas aqui, os objetivos gerais, avaliar a percepção do estudante quanto à contribuição do ISE, do ISE. Acho que não pode, você deveria discernir mais desta ferramenta, não, do ISE. Aqui esses 2 tópicos deles têm que ficar bem claros, porque a dissertação ela vai ser lida, pode ser lida da mesma forma que é o resumo, né? O resumo tem que ficar claro, porque tem gente que vai pegar só o resumo e vai dizer, eu vou ou não vou olhar essa dissertação inteira. Então, só uma observaçãozinha pequena em relação a isso, né? A respeito do que o Paulo já colocou aqui, eu já tinha anotado para colocar, eu acho que é essencial, principalmente na dissertação, que ele coloque como anexo os formulários, isso
ficou faltando mesmo. Dá para você colocar muito mais, porque a questão do que foi perguntado, da questão sobre o tema, ela fica um pouco abstrata. Como é que isso é mandado, né? Na hora que você colocou o modelo aí, esclarece. Então, eu acho que na dissertação e no artigo, eu acho que precisaria arrumar um localzinho aí, caso você ainda vá mandar pequeno, alguma coisa assim, porque eu já vi isso, ficou um pouco claro, que é a segunda vez que eu vejo essa apresentação e vi quando você mandou, mas fica meio na cabeça, fica no ar, a gente não consegue compreender bem. Outro ponto aí que eu tinha anotado aqui, que foi já colocado por Marta, por exemplo, essa questão de como é que foi feito. Eu acho que não tem nada demais você colocar que isso foi feito em 4 turmas sucessivas, né? Para poder se entender bem esse tempo que você levou para coletar esse material. 4 turmas sucessivas, e que as turmas são em média de 50 alunos, né? Isso, as nossas turmas, mais ou menos, e você perdeu alguns alunos até porque foi o primeiro dia de aula. Acho que pode explicar, inclusive, essa perda que você... Talvez se fique mais claro, né? Outra coisa em relação ao método é que você... eu acho que isso aí seria uma coisa na discussão, você colocar que você repetiu o tema, mas você não repetiu questão. Exatamente para não gerar o viés de ser uma coisa do tipo decorada. Eu não encontrei aqui na sua discussão isso, você dizer que você foi pioneiro, que o seu trabalho foi diferente por isso, você não discutiu, você disse aqui com o maior, você foi em cima de quem encontrou isso aí, mas você não defendeu isso na sua discussão. Então, acho que é um ponto positivo do seu estudo, e você deve rever isso na discussão. Acho que cabe bem, nós não repetimos questão. Isso diferencia do trabalho de fulano e cicrano, porque é um ponto a vender seu peixe, né? Bom, então, assim, acho que já foi bem. Eu penso que aqui eu sou a pessoa menos adequada para estar nessa banca, até porque acho que sou a mais velha, de estar participando da utilização dessas ferramentas, mas assim, eu estou muito feliz de poder conversar e estar aqui dando opinião, pitaco nisso aqui, mas eu acho que é realmente louvável esse tipo de defesa, né? Nós já temos aí uma programada para doutorado, e que vai ser agora provavelmente em fevereiro, até com internacional, inclusive. Vamos ver se a gente vai avançar mais ainda, como estamos pretendendo. Agora, eu só tenho assim, meu questionamento foi muito parecido com o de Paula. A minha cabeça é perguntar, assim, o seu trabalho acho que já tem 2 aceites, você fica bem tranquila, a professora Rosiane não vai mais lhe puxar a orelha, e eu quero que você lhe diga sinceramente como você vê essa ferramenta. Pense no nosso curso, pense no curso de medicina da UFRN, pense em que períodos, nós trabalhamos com disciplinas, em que períodos ou disciplinas você acha que seria viável, que se adequa melhor a essa ferramenta. Assim, dê uma opinião, como é que isso pode ficar divulgado aqui, em que momentos você pensa, e como foi mesmo? Você acha realmente que essa ferramenta é viável para a gente? Você não acha que essa ferramenta é uma trabalheira grande, 2 vezes por semana, eu, docente, ter que chegar e ter que postar isso, mandar essa... Eu quero que você diga sinceramente aí o que é que você acha. Bom, muito obrigado, professora Maria José. Essa ferramenta é uma ferramenta viável. O trabalho que a gente teve maior foi para formular, para fazer os formulários, né? Depois de estar feitos os formulários, todo o começo do semestre eu conseguia, junto com a coordenação do curso e também com os alunos, os e-mails, fazer uma lista de e-mails, e toda terça e
toda terça e quinta-feira colocava um alarme no meu celular para me lembrar de mandar o e-mail para os alunos. Então, assim, o trabalho maior foi o primeiro, né, a primeira turma. Depois, a única coisa que a gente fazia, no todo começo do ano, nós íamos atrás de artigos novos ou atualizar alguma coisa que tinha mudado. Então, a gente mudava muito pouco os questionários no decorrer aí desses 4 anos, 4 semestres, certo? Então, é uma ferramenta viável para aplicar. Em relação ao e-mail, é como se fosse mandar um e-mail para uma pessoa, porque a gente coloca lá a lista e a gente manda o e-mail para todo mundo. O que pode dificultar um pouco é a questão das avaliações, né? A gente tem que contar com a ajuda dos alunos em termos de eles estarem presentes naquele dia na hora da aplicação, da avaliação. Então, às vezes a gente teve o problema de perder alguns alunos, né, durante aí essa aplicação dessas avaliações, mas na minha cabeça essa ferramenta é uma ferramenta viável para várias disciplinas, principalmente disciplinas teóricas e práticas, que você tenha uma oportunidade de oferecer ao aluno tanto um ensino adicional, né, do ponto de vista teórico, como às vezes prático. Na pneumologia, a gente, por exemplo, eu coloquei alguns formulários em que servia também para o aluno treinar. Tinha a ausculta de pneumonia, a ausculta de asma. Então, é uma ferramenta que tanto dá para você fazer a parte teórica quanto a parte prática, certo? Dá um pouco de trabalho, mas é uma ferramenta que eu considero viável para você utilizar. Sobre o período, por exemplo, você acha que isso, a adesão, assim, é um feeling que você poderia ter? Alunos dos primeiros anos, ou os alunos do internato, como ficaria isso para aluno do internato? Eu acho isso mais viável para aluno dos primeiros anos. A gente viu que esse trabalho a gente vai publicar futuramente, que é a comparação entre os alunos do início do curso e do final do curso, mas a gente já nota um pouquinho que a aceitação ela é maior nos alunos do início do curso. Alunos do internato eu acho quase que inviável. São alunos que têm uma carga horária maior, muitas vezes eles estão envolvidos com cursos de residência e acabam não se dedicando a estas formas de educação de e-learning, né? São alunos que estão focados muitas vezes em outras coisas. Então eu acho que talvez não fique tão viável quanto seria para alunos no início do curso. Eu só queria fazer uma consideração final com relação a o que eu acho que essa ferramenta pode oferecer, é essa questão do que o próprio nome diz, essa questão do repetir, porque é muito hábito nosso, como docente, né, de forma geral, dizer, mas você não já viu, você não já aprendeu isso em tal disciplina, né? A gente não sempre fica pedindo, cobrando dele. E o que a gente sabe que isso, quanto mais você vai ao longo repetindo, a repetição, ou seja, o reforço do aprendizado, ele é importante. E parece que essa ferramenta, ela propicia. Eu penso muito isso em relação à semiologia do sistema musculoesquelético, né? Que é sempre um calo, é a minha área e é um calo para todo médico, né? Hoje, a gente vê. E essa semiologia musculoesquelética, a gente está tentando fazer essa repetição aqui no nosso curso, mas ela é trabalhosa. E assim, eu acho que essa ferramenta pode, né, ajudar nesse aspecto. Então, por mim, eu estou satisfeita aí com as respostas do candidato. Vou passar para a Rosiane. Obrigada, professora Maria José, pelos comentários. Eles são muito pertinentes. Todos eles vão realmente nos ajudar a qualificar ainda mais essa dissertação do Ricardo. Esse momento é um momento que eu também faço a minha arguição. Eu vou comentar um pouco de como foi trabalhar com o Ricardo, né? Então, já disse, ele é muito representativo, muito caro, porque realmente aceitou
trabalhar na sua titulação, no seu mestrado com educação médica, então para a gente isso realmente é bastante importante, né? E ao longo desses 2 anos, desenvolvendo o trabalho junto, eu pude perceber claramente quanto engajado o Ricardo ele é realmente, quanto interessado nas questões relacionadas ao aprendizado dos alunos que ele tem, o que para a gente é um orgulho tremendo, né? Ele é muito humilde, né? Até quando ele responde que acha que essa ferramenta é uma ferramenta que dá para fazer, essa ferramenta é trabalhosíssima, demanda um esforço do docente absurdo, né? Então, com todo respeito, só uma pessoa louca, né, que aceita fazer, porque dá um trabalho tremendo. Então, isso tudo começou explicando um pouquinho melhor até essa questão que Marta traz e que Paulo também trouxe, né? Tudo isso começou, essa ferramenta, ela foi iniciada como ferramenta de ensino, né? Na semiologia, pelo meu projeto Feimer, né? E na ocasião, quando eu submeti o projeto, a gente teria uma ajuda do nosso sistema de informação aqui da universidade na construção dessa plataforma específica de um software, como o Kifford fez no trabalho dele. Uma plataforma que é específica, onde ele gera os formulários, e esses formulários são automaticamente enviados para os alunos, né, depois de prontos, né? Só que quando eu voltei, não teve mais como fazer isso, porque o nosso sistema estava sobrecarregado e eu tinha meu projeto para apresentar de volta em 1 ano, eu precisava fazer, e aí surgiu que era o que eu sabia fazer, mexer naquela ocasião com o Google Docs, e a gente foi tentando achar uma forma de reproduzir aquilo que ele havia feito, né, com todo um suporte de tecnologia que nós não tínhamos ainda, do jeito que eu sabia. Foi basicamente isso, né? Então, por exemplo, o feedback específico para cada resposta, eu não dei conta de descobrir a forma, né, de fazer isso, mas como o Ricardo, depois a gente refletindo, a gente chegou à conclusão que isso não era um impedimento, pelo contrário, talvez fosse a mesma oportunidade a todos, enfim. Dessa experiência inicial, portanto, com esses formulários todos elaborados no Google Docs, e a gente não pode viajar, não pode, onde você estiver, tem que lembrar que naquele dia precisa postar para os alunos, senão invalida o trabalho. Precisa também acompanhar a resposta desses alunos, porque eles oscilam. Então, essa avaliação temporal, realmente a gente nota que oscila, próximo de prova, às vezes. Tem turma que responde mais, achando que aquilo pode cair na prova. Tem turma que não responde nada, achando que aquilo é perda de tempo, porque ele tem que estudar outra coisa para a prova. Então, de fato, oscila. E essa é uma subanálise que a gente vai agora com calma fazer, porque na semiologia a gente tem 3 anos já com a ferramenta enviada, então são 6 semestres acadêmicos, e a gente tem também todos os semestres acadêmicos na disciplina das doenças do sistema respiratório. Então, na verdade, se for somar tudo isso, a gente já tem um N bastante grande que vai permitir fazer essas subanálises, inclusive olhando um pouco para a qualidade da resposta. Quem acerta mais? Tem diferença depois no rendimento? Se não tem, a gente ainda não tem esse nível de detalhamento, né? Mas a experiência mesmo inicial, ela trouxe um feedback dos alunos para a gente importantíssimo, porque o primeiro semestre acadêmico que eu apliquei essa ferramenta, os alunos queriam, e os próximos que chegaram no semestre seguinte já me perguntaram no primeiro dia se também receberiam a ferramenta. Então, o que inicialmente foi feito como um estudo randômico, né? Então, uma turma, metade recebeu, metade não recebeu. A gente passou a fornecer a ferramenta para a turma integralmente na semiologia no semestre seguinte, né? E foi justamente por isso que o modelo escolhido foi esse crossover, na verdade, que era uma forma da gente ofertar para a turma inteira com um pequeno diferencial, que foi a ideia inicial do Kifford, né? Enfim,
não foi só isso que aconteceu. Aconteceu também que, como eu sou membro do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, comentando sobre isso, eu pedi ajuda dos pós-graduandos de lá e do coordenador do LAIS, para que a gente pudesse desenvolver nossa própria plataforma, que na verdade tem a função de agregar, né, de receber todos esses formulários, ele coloca tudo num único lugar que eu posso escolher.